último episódio eu falei sobre os primeiros passos dados pela WWE após a saída de Paul Heyman no tocante à ECW. Com claras intenções de promover o Bob Lashley como um futuro campeão mundial em uma brand maior e tendo uma concorrência direta sendo exibida na MTV, Vince McMahon começou a abrir os olhos para sua brand outrora desprezada. Isso e muito mais você confere a partir de agora no mais novo episódio da série A História da ECW. A WWE ganhou uma competidora improvável e incerta para suas exibições de terça da WWE ECW, e ela vinha da MTV. A Wrestling Society X surgiu como um diferencial, muito similar ao que a gente viu há algum tempo com a luta underground. Explosões e todo um aspecto maluco chamavam a atenção do público mais jovem, algo que a nova ECW estava falhando em conseguir, o que era um caminho completamente oposto daquele traçado pela empresa nos seus tempos áureos. Hoje em dia nós falamos bastante nas demos e na importância delas para os patrocinadores e para futuros vínculos com a televisão. Com um contrato assegurado até o fim de 2007 com a Sci-Fi, Vince McMahon se preocupava principalmente porque nas demos principais, bem como acontece hoje entre Dynamite e NXT, o público da Wrestling Society X foi superior logo na estreia, ainda que nos números gerais fosse de menos da metade da audiência cambaleante da WWE CW. Do lado da MTV parecia que a série não seria renovada para uma segunda temporada em meio às 250 demissões que eles realizaram em fevereiro de 2007. No episódio passado eu falei da aparição do Vince no show da ECW, né? Foi uma estratégia para potencializar os números diante dessa competição direta. Foi a partir do surgimento da Wrestling Society X que o Bob Lashley começou a aparecer nas outras brands, chegando a defender o ECW title no Raw contra o seu ex-parceiro de OVW Kenny Dykstra, e ele aparecendo em shows grandes tinha todo um aspecto mais profissional, principalmente no Raw, que contava com o grande Jim Ross. Qualquer palavra colocada para beneficiá-lo tinha mais significado. Afinal, o Jim Ross tem uma capacidade impressionante de colocar as pessoas over, algo diferente do Joey Styles, que de fato é um bom narrador para a ação, mas ele tinha um estilo completamente diferente e muito mais alternativo, logo, ele soava menos importante. Essa interação entre as brands era uma forma que a empresa achou para promover melhor a WrestleMania e melhor, para evitar os eventos desastrosos como o December to Dismember, que sofreram por conta do fraco star power da brand ECW. A terceira brand seria a maior beneficiada, com os B-shows não sendo mais exclusivos das brands. Inclusive, no último pay-per-view de brands até o Backlash 2016, que foi quando esse conceito foi reintroduzido, o desafiante do Bob Lashley veio do SmackDown. Após uma aparição num segmento nos bastidores com o Terry Long, Mr. Kennedy expressou a sua opinião sobre o Lashley sem medo de ser feliz, e o Long marcou um combate para o No Way Out. A escolha acabou não sendo uma atacada muito certeira por parte da empresa, e eles se pegaram num verdadeiro mato sem cachorro. O Vince McMahon adotou o Bob Lashley como um plano de longo prazo, então ele precisava fazer com que ele parecesse forte. Só que ninguém se parece com uma ameaça ou como um futuro campeão mundial de topo quando se está no meio de um card de um pay-per-view secundário e quando o público entoa em alto e bom som um boring para dizer que a luta tá chata. O Mr. Kennedy foi colocado na difícil missão de carregar a luta, ao mesmo tempo em que ele não podia ter muitos golpes aplicados, já que a intenção era fazer com que o Lashley parecesse forte. Para que ninguém saísse prejudicado nesse projeto, o Lashley atacou o Kennedy com uma cadeira e pelo segundo pay-per-view consecutivo, criou-se uma luta para vender combates no show semanal. Lembrando que eles fizeram contest no Royal Rumble. Finais inconclusivos, combates ruins e público revoltado. Isso, em hipótese alguma, pode ser considerado como algo bom. Independentemente disso, Lashley conseguiria a vitória no show semanal da ECW ao derrotar não só o Mr. Kennedy como também o Hardcore Holly. E assim Lashley seguia rumo ao WrestleMania sendo protegido por Vince McMahon para algo muito maior. Os planos para o grande show do ano variaram muito desde a saída do Paul Heyman, chegando ao ponto de não existir rigorosamente plano nenhum para o ECW Championship, até o planejamento da WWE dar errado
com uma figura que não tem nada a ver com o título, nem com a ECW, nem com nada disso. A WWE, enquanto estava tracejando os planos para o WrestleMania 23, queria capitalizar de alguma forma o aniversário de 20 anos do lendário combate entre Hulk Hogan e Andre the Giant. Sabendo que isso geraria uma atenção dos fãs, eles começaram as negociações para reviver essa luta com o Big Show no lugar do Andre the Giant. No meio do caminho, após divergências financeiras e os naturais egos do Hogan e do Vince não se batendo, os planos foram por água abaixo. Mas o Vince tinha os planos perfeitos para chamar a atenção da mídia como um todo, com uma personalidade que, assim como ele, dizia que as pessoas estavam demitidas: Donald Trump. Sim, o atual presidente dos Estados Unidos da América. Enquanto rivalizava com Donald Trump, Vince percebeu que a melhor forma de vender uma participação dele na WrestleMania era se os dois colocassem os cabelos, suas madeixas tradicionais, em jogo. Um representante lutaria pelo Trump e o outro pelo Vince McMahon. E então nós veríamos quem era o melhor ricão do pedaço. Para que a luta representasse mais, era importante que os dois escolhidos estivessem sendo protegidos na bucagem, e os dois monstros mais valorizados do plantel eram o Bob Lashley e o Umaga. Claro que você pode falar, mas tinha o The Great Khali. Numa certa instância, ele até foi pensado para ocupar esse lugar. Só que imagine você confiar o seu maior plano, a sua maior possibilidade de renda, nas mãos do The Great Khali. Nem o Vince foi capaz dessa peripécia. Só que antes da gente ir para o WrestleMania, vamos voltar para ECW. Após o Royal Rumble, o grande foco da empresa na brand foi promover a rivalidade entre a New Breed do Elijah Burke, Matt Striker, Marcus Corvon e Kevin Thorne e os ECW Originals, que realmente estavam em maus lençóis. Internamente, nomes como o Sabu e o Sandman, por exemplo, quando participavam de eventos com lutadores de outras brands, ficavam nos vestiários dos extras, ou seja, no vestiário geral dos figurantes, do pessoal de apoio. Tudo isso porque boa parte da brand ECW tinha problemas com os talentos de topo, tretas do tipo JBL com o Matt Striker, e isso caía nos talentos mais antigos. No episódio passado eu falei sobre o Rob Van Dam não aparecer no Angle, mas logo no comecinho ele apareceu, ainda que tivesse uma situação muito delicada na empresa. Com o contrato a se vencer no verão, a WWE precisava agir caso quisesse contar com ele. Então todas as participações dele normalmente eram em papéis de apoio, em nada de muita relevância, de muita duração, já que na mesa dele existiam papéis interessantes da All Japan Pro Wrestling. E o lutador parecia muito tentado a viver uma aventura lá no Japão. Além de que era natural que ele fosse parar na TNA num dado momento, e como todo e qualquer talento que saía da WWE, imaginava-se que, se fosse o caso dele sair, ele seria escolhido como uma das principais figuras da empresa. E o Van Dam já dizia internamente que não haveria acordo para renovação e que a questão financeira era que estava fazendo ele procurar novos ares. Existia uma possibilidade dele ganhar mais dinheiro fazendo trabalhos independentes. Enquanto tudo isso acontecia, a história da ECW sofria um baque com o suicídio de Mike Awesome. Ainda que não fizesse parte oficialmente da empresa, não fosse a saúde deteriorada, ele teria novamente enfrentado Masato Tanaka no One Night Stand 2006 e poderia estar integrando a brand. Os detalhes sobre os últimos dias de Mike Awesome você confere no próximo episódio da série A História da ECW. É isso aí, pessoal, fim do episódio de número 62 da série A História da ECW. Como eu disse, na semana que vem a gente vai tratar sobre Mike Awesome, fazer um pouco de uma análise da carreira dele, dos últimos dias, como estava a situação dele, falar um pouco sobre o último combate dele no One Night Stand, enfim, fazer um panorama, um episódio especial que eu acho super válido nesse período, antes da gente chegar, claro, na WrestleMania, tudo que estava acontecendo com a brand. De certa forma, muita gente da própria ECW acabava culpando Mike Awesome pela empresa ter acabado, e a gente vai tocar nesses pontos aí no próximo episódio, tá certo? Não hesite em se inscrever no canal. Se for possível, você pode se tornar membro a partir de R$ 1,99, existem vários planos aí, com o benefício de você receber antecipadamente a série A História da WCW. A série já caminha para o 5º episódio, e em qualquer plano, o de R$ 1,99, de R$ 4,99 ou de R$ 7,99, você tem acesso antecipado a esse conteúdo que só vai sair aqui no canal quando acabar essa série aqui da ECW. Próximo domingo às 18 horas a gente tá voltando por aqui, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!